E um dia após a realização da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela, o governo dos Estados Unidos anunciou o congelamento de todos os bens do presidente Nicolás Maduro em jurisdição americana. Também proibiu cidadãos e empresas americanas de fazerem negócios com Maduro, a quem classificou de ditador. Em Caracas, enquanto a oposição diz que a abstenção chegou a quase 90%, o governo anunciou que votaram 8 milhões de pessoas, que representam mais de 40% do eleitorado. A situação na Venezuela é o tema do nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. Para o presidente Nicolás Maduro, a realização do pleito é uma vitória. Ele enfrentou uma forte oposição interna, inclusive mobilizada ontem fazendo barricadas para impedir que os votantes pudessem comparecer a mesas eleitorais. Enfrentou também um boicote internacional promovido pelos Estados Unidos, com ameaças, inclusive, de, no mínimo, retaliações econômicas, né? E também por parte do México, do Panamá, da Colômbia, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, pelo menos. E também ele enfrenta naturalmente uma oposição da mídia tradicional, por exemplo, no Brasil, mas também em nível internacional. Um exemplo disso é que houve confrontos também, com mortes, inclusive, a estimativa de 14 a 16 mortos ontem, e que é o número total de vítimas fatais dos últimos confrontos na Venezuela já soma quase 115 vítimas. Entretanto, essas vítimas são apresentadas normalmente pela mídia como sendo vítimas que ficam por conta da repressão governamental, o que não é real. Quer dizer, existem também ataques violentos feitos por membros mais sectários da oposição, inclusive queimando pessoas, destruindo centros de distribuição de alimentos, de supermercados populares, né? Ameaçando pessoas, inclusive. E um bom número dessas vítimas fatais são também devido a esses ataques promovidos pela oposição, que ontem, inclusive, jogou bombas no centro de Caracas e coisas desse tipo, né? De modo que a situação realmente é muito tensa na Venezuela, porém, a realização do pleito, não resta dúvida, é uma vitória para o governo, que agora passa a ter, como dizem alguns comentaristas, mais uma carta na mão, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que vai ser instalada. Já existe a seu favor do governo, por exemplo, um grande apoio popular às Forças Armadas, e eles também têm um apoio no sistema judiciário. Já a oposição conta com a maioria parlamentar, com um apoio também grande da classe média e da burguesia venezuelana, e também conta com esse apoio internacional de governos de direita, né, que estão mais ou menos fazendo pressão diversificada sobre o governo de Maduro e que tem claramente a intenção de derrubá-lo e substituí-lo por um governo que seja mais simpático ao ponto de vista hegemônico, neoliberal e hegemônico nesses países de direita, inclusive nos Estados Unidos. Um problema suplementar também é que existe um fluxo migratório muito grande. Há muita gente migrando da Venezuela para o Brasil, para a Argentina, mesmo até para o México, para a Europa, mas por outro lado existe, por exemplo, um fluxo migratório da Colômbia para a Venezuela, sobretudo das classes mais pobres, né, que tentam recomeçar a vida no país vizinho. De todo modo, é de lamentar, em todo caso, que o Brasil tenha assumido essa posição beligerante em relação ao governo de Nicolás Maduro, ao invés de promover a tradição da diplomacia brasileira, que é a de promover a negociação entre as partes. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim.